Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula. Só para organizar o que a gente vai ver hoje, eu vou começar na aula de hoje motivar, introduzir rudimentos de cálculo variacional. Eu só vou motivar por que a gente vai ver cálculo variacional, porque o cálculo variacional é o ponto de partida, é a construção básica que a gente tem que ter quando a gente for construir a mecânica lagrangiana e hamiltoniana, certo? O que o cálculo variacional vai nos dar de informação? Ele vai nos dar uma ferramenta para extremizar funcionais. Então, hoje eu vou ter que definir o que é uma funcional e como a gente vai obter a extremização dessa funcional. O mais importante na aula de hoje é que no resultado da extremização, a gente vai extrair, vai obter as equações de Euler-Lagrange. Então, as equações de Euler-Lagrange é uma consequência da extremização de uma funcional. Então, eu vou começar só com motivação de exemplo da necessidade do cálculo variacional. Esse tipo de análise é bem antiga, final do século XVII. Por exemplo, esse tipo de problema físico aqui. Eu tenho uma partícula no plano que se desloca sobre uma superfície sem atrito, partindo de um ponto 1 até um ponto 2, no campo gravitacional uniforme, e a gente quer saber qual é que é a trajetória com menor tempo. Tá? Esse tem um nome específico, a curva de menor tempo é chamada curva Bach-Strokona, ou o problema da Bach-Strokona, que não é uma reta. Então, esse é o primeiro problema em que aparece a necessidade de um cálculo variacional, ou seja, de um formalismo teórico matemático, para a gente obter, por exemplo, a curva de menor tempo. Qual é que é a trajetória aqui nessa superfície de maneira que o tempo seja menor. Vejam bem que aqui a gente está analisando justamente uma questão de extremização. A gente quer uma curva que corresponde a uma trajetória, uma função de trajetória, uma equação da trajetória que minimiza o tempo. Então, necessariamente, a gente está fazendo uma análise de extremização de uma funcional, que a gente vai ver que o tempo para ir de P1 até P2 é uma funcional da equação da trajetória, certo? Então, o ponto de partida, por o cálculo variacional, e eu entender como é que eu faço a extremização de uma funcional. Vamos começar, então, com uma função, F maiúsculo. Essa função, a princípio, pode ser a função da função y de x e da derivada da função y de x, e até explicitamente dependente de x. Então, a minha função depende de uma função, de funções, na verdade, uma função de funções, onde aqui nós podemos encarar que a y de x seria a equação da trajetória, por exemplo, de uma partícula, e a derivada, ou seja, a velocidade, em termos de x também, caso mais geral. A partir dessa função, eu vou integrar em x, entre dois pontos, A e B, que correspondem em x, nas coordenadas x igual a A igual a xab. Então, eu vou construir uma quantidade chamada i, que é a integral definida de A até B, desta função. E esta função, claro, é dependente da função y de x e da derivada dessa função y de x, certo? Obviamente, a gente consegue entender que para cada função y de x que a gente introduz aqui, eu vou ter um resultado diferente para essa integral definida. Obviamente, o i é um número real, no nosso caso. Para cada função y de x, o resultado da integração nos dá um número real que é i. Então, para cada y de x, ou seja, para cada função, nós vamos ter um certo valor específico para a quantidade i. A gente vê aqui que no cálculo variacional, ele vai ser diferente do cálculo de funções usuais, porque não está relacionando a abscissa x com a coordenada y, que é um número real. Em geral, no cálculo usual da função de uma variável, o domínio da função é um número real x e... Perdão. Isso, o domínio da função é x, e o resultado é um número real, que é a ordenada, o resultado do cálculo da função naquele x específico. Aqui vocês conseguem ver que o número real i está associado não à variável x,
ao domínio x, mas sim a uma função. Para cada função eu tenho um número real. Então aqui eu tenho um mapa que é funções em números reais, né? Ao invés de reais em reais, como é no caso de função de uma variável. Então, para cada função y, eu tenho y de x, eu tenho um valor de i para essa integração diferente, né? Ou seja, quando eu tenho uma função de funções, porque o i é isto, né? O i é uma função de funções, né? Para cada y de x eu tenho um i. A gente denomina esse tipo de estrutura, esse tipo de função, como funcional de y. Né? Minha integração i, né, é uma funcional de y. Para cada y eu tenho um valor diferente de i. Por exemplo, certo? Por exemplo, se a minha função de y de x e x tem esta forma, x multiplicado por y de x, certo? Nos limites de integração entre 1 e 2 em x, né? Eu vou mostrar que para cada função y de x eu vou ter um valor diferente para a minha funcional de y. Por exemplo, quando a minha função y de x é x ao quadrado, né? A funcional i, que é escrita dessa forma, né? Integral de x1 até x2 e x y de x, que é a minha f, né? dx. Né? Para o caso de y de x igual a x quadrado, né? Eu vou ter como resultado da integração entre 1 e 2, né? A integral que dá, o resultado da integração é x da quarta sobre 4, calculado de 1 até 2, isso dá um número real 15 quartos, certo? Por outro lado, se eu mudar a função y de x, né? Por exemplo, a função x ao cubo, né? E recalcular qual é que é o valor da funcional i de x, i de y de x, né? E recalcular o resultado da integração, né? Agora trocando a minha y de x ao quadrado para x ao cubo, obviamente o resultado da integração é diferente, né? Eu vou ter uma integral que dá x na quinta sobre 5, calculado de 1 até 2, que nos dá 31 cinquavos. Então está claro que para cada função y de x de input, eu tenho um número real distinto, sendo então que a minha quantidade i é uma funcional dessa função y de i. Tá? Então é uma novidade. Funcional é uma função de função. Né? Então, numa funcional, o domínio são funções, né? E a imagem são os números reais. Né? O problema da backstroke, ou seja, qual é que é a curva que minimiza o tempo, é um problema, né, de construção de uma funcional, porque o resultado do tempo para ir do ponto 1 até o ponto 2, né, vai envolver uma integração, né, e a gente quer minimizar essa funcional, né, que é a integração, como a gente já vai ver. E, claro, o tempo para ir de P1 até P2 é uma função da equação da trajetória. Então, é tipicamente o cálculo de uma funcional, né? O tempo para ir de 1 até 2, né, envolve uma função y de x, que é a equação da trajetória no plano. Tá? Então, está claramente que o tempo para ir de P1 até P2, nesse caso da backstock, do problema da backstock, né, envolve a construção de uma funcional e a extremização dessa funcional. Né? Agora eu vou ver em que condições eu consigo extremizar uma funcional, né? Quais é que são as consequências e como é que eu extremizo uma funcional i. Como é que eu extremizo? Extremizo quer dizer obter o máximo ou o mínimo, né, de uma funcional, né? Sempre fazendo a comparação com o caso de função usual, né, funções de uma variável usual do cálculo usual. A gente vai mostrar que o resultado da extremização vai implicar que a curva que extremiza a funcional obedece um tipo de equação específico, né, que é a equação de Euler-Lagrange. Então, a equação de Euler-Lagrange é a condição obedecida pela curva y de x que extremiza a funcional. Tá? Então, a minha primeira questão aqui é qual é que é a função? Por exemplo, eu tenho aqui o plano xy, né? Eu tenho dois pontos no espaço, A e B. As coordenadas x desses pontos A e B é A e B minúsculo, certo? Eu quero saber qual é que é a função, né? Y de x, que no caso de física pode ser trajetória, né? Isso pode ser uma equação da trajetória.
que passa por esses dois pontos, pelo A e B, né? E que tem uma funcional I que é extremo, tá? Ou seja, pode ser um máximo ou um mínimo, né? Em geral, aqui a gente está calculando sempre valores de minimização, né? Ou seja, qual é que é a curva y de x que liga A e B, que corresponde a um extremo da funcional, lembrando que a funcional, no nosso caso, é construído como uma integração definida de A até B, né? Da minha função da y de x, né? Da equação y de x, eventualmente da derivada dela, né? Que é a velocidade em termos das coordenadas espaciais, né? Ou seja, qual é que é a função y de x que extremiza i? Tá? A gente vai ver em que condições isso vai acontecer. Então, com analogia com o cálculo diferencial, como é que no cálculo usual, né, a gente obtém uma extremização de uma função? Por exemplo, se eu tenho uma função y de x de uma variável, né, no cálculo usual. Como é que eu sei qual é que é o x que extremiza a y? Em geral, lá no cálculo usual, a gente faz o teste da derivada primeira, né? Os x, né? As variáveis x que nos dão o resultado da derivada da função y relativa a x, 0, são os pontos de extremo da função y de x. Então, eu consigo obter qual é que é o x que extremiza a função y de x, se, claro, calculando, né, essa equação, né, a solução dessa equação, derivada primeira igual a zero. A gente pode até escrever a condição de derivada primeira como sendo a variação da função y igual a zero. Né? Como é que a gente calcula a variação da função y igual a zero? A variação da função, a variação infinitesimal, né, da função a gente calcula a função em x mais dx, onde dx é infinitesimal, né, subtraído do y de x. O x que satisfaz, né, esta equação aqui, ou seja, diferencial de y igual a zero, onde x entra aqui, né, nessa diferença, vai ser o x que extremiza a função de uma variável y de x. Certo? Ou seja, uma das condições, a gente pode escrever o teste da derivada primeira como sendo esta condição dy igual a zero me dá os pontos de extremo da função y de x, e o cálculo da variação da função é justamente essa diferença aqui. No cálculo funcional, né, lembrando que a funcional não é função de uma variável x, ela é a função de uma função, né, ela é uma função de y, né? A maneira de calcular ou de extremizar é um pouquinho diferente, né? O conceito de acréscimo infinitesimal aqui vai mudar no caso da extremização da funcional. Então, como é que a gente calcula a variação da funcional igual a zero, que vai corresponder, vai acontecer isso quando a minha função y de x extremiza essa funcional. Então, aqui, ao invés de a gente ter um incremento infinitesimal na variável x, a gente vai passar por uma curva infinitesimalmente mais próxima, ou seja, eu vou avaliar a funcional em y de x mais dy, onde dy é um incremento infinitesimal na curva, e não na variável x. Né? E procuramos pela variação, né, ΔY, então vou chamar aqui ΔY a variação da funcional, como resultado do incremento na função y de x, dessa maneira. Né? A curva y de x que extremiza a funcional vai obedecer, claro, esta condição aqui, variação de i igual a zero, ΔI igual a zero, que é bem parecido com o que acontece no cálculo de uma variável quando a gente está analisando x que extremiza a função y de x. Certo? Eu vou mostrar isso explicitamente, né, no caso mais simples, onde a função f depende apenas da função y de x, e eventualmente explicitamente em x, mas não na derivada, né, da y de x. E dois pontos A e B, certo? A minha funcional, como a gente está definindo, né, minha funcional é uma função da função y de x, definida como uma integral definida de A até B, da função f maiúsculo de y de x, x. Se eu quiser calcular a variação dessa funcional, que é o ΔY, né? ΔI, perdão, como a gente mostrou em analogia com o cálculo diferencial usual, né? Eu vou calcular a seguinte diferença, né? O valor da funcional na curva mais o incremento infinitesimal na curva, menos a funcional calculado na curva original
y de x. Essa diferença me dá a variação, né, da funcional i. Tá? Se isso for zero, se essa variação for nula, a função y de x extremiza esta funcional. Certo? O que é o resultado de trocar a curva original y de x para um incremento infinitesimal na curva, né? Um aumento infinitesimal na curva y de x. Isso está representado aqui no plano xy, né? Eu tenho, partindo de A, né, a minha curva original y de x, né, que é essa curva mais de baixo aqui, né? E vou fazer um incremento, né, infinitesimal na curva, ou seja, delta de y de x, ou seja, um incremento infinitesimal na curva y de x. Quando eu faço esse incremento, eu vou obter uma nova curva, né, que é a curva y de x mais delta y de x, que é uma outra curva muito próxima da original. Então, só estou representando as duas curvas, a original y de x e a nova y de x mais delta de y de x, que é uma nova curva muito próxima infinitesimalmente da curva original, certo? Isso dá a diferença entre essas duas curvas, né, vai dar como resultado uma diferença na funcional, que é a variação da funcional i. Né? Agora nós vamos calcular explicitamente quem é essa diferença, né? Usando a definição da funcional, né, que é a integral definida de A até B da função f de y de x, né? Bom, a y de i, a gente já sabe a definição, né, a integral da f, e agora vamos calcular quem é a funcional da função y mais dy, né? A maneira de calcular a funcional na curva incrementada é calcular a f dentro da integral, avaliada na curva nova, que é y de x, mais o incremento na curva delta de y de x. Tá? Então, a funcional calculada na curva nova é desta maneira. Eu vou avaliar a função f na curva nova y de x mais delta de y de x. A diferença dessas duas integrais. A quantidade f é uma função, né? Ela é uma função de uma função, mas ela é uma função, né, das variáveis de entrada, né? Se ela é uma função, né, se a f maiúscula é uma função, a gente vai lembrar lá do cálculo diferencial, né? A derivada da função f relativa a x pode ser obtida a partir do processo de limite, né? Que é o limite quando o incremento vai a zero, da diferença da função em x mais um incremento comparado com a f de x, dividido por esse incremento no limite quando esse incremento é nulo. Isso nos ajuda, por exemplo, a relacionar a derivada parcial da função f relativo a isso, y, e um incremento em y. Né? Eu posso, então, mostrar claramente do cálculo diferencial que del f, del y pode ser, né, definida como limite quando o incremento del y vai a zero, da diferença da função função f calculada em y mais delta y, menos f calculada em y, dividido por delta y, que é o meu incremento infinitesimal na curva. Tá? A partir dessa definição da derivada, eu consigo escrever essa expressão, né? Ou seja, a função avaliada na curva original mais o incremento, né? Menos a função avaliada na curva original, né? Dividido pelo incremento, delta y é igual à derivada da função. Dessa relação, eu consigo escrever, então, f calculada no incremento como sendo a função original, né? A função original. Primeiro, multiplicamos, né, a derivada de f por o incremento, que é isso que está escrito aqui, né? Del f, del y, vezes o incremento delta y, né? E mais a função f calculada na função y. Né? Então, a partir da definição da derivada da f relativa a x, né, a gente pode escrever, no caso aqui, a f relativa a y, né? Só estou mostrando aqui que a variável de entrada, domínio, é a y, né? Eu estou calculando derivada relativa a y da minha f aqui. Né? Ou seja, o que estou mostrando aqui a partir do cálculo da função, a partir da derivada da função f relativa a y,
eu posso reescrever o integrando da primeira integral da variação da minha funcional I, né? Ou seja, eu posso escrever, então, a minha função avaliada em y mais delta y desta maneira, ou seja, eu posso escrever lá com dois termos, o meu integrando como dois termos. Quando eu faço isso, eu tenho um cancelamento do primeiro termo, que é este termo aqui dentro da integral, com o último termo, e essa diferença basicamente vai ser proporcional dentro do integrando a essa quantidade aqui, né, a integral de a até b da derivada da f relativa a y multiplicado pelo incremento na função y de x. Tá? Então, eu consigo mostrar explicitamente que a variação da funcional, né, pode ser calculada como uma integral em x de a até b da derivada da f relativa a y multiplicada pelo incremento na função y de x. Muito bem. Isso no caso especial, se a minha função f depender apenas da curva y de x. Por exemplo, depender apenas da equação da trajetória. Né? Agora eu vou analisar o caso completo, claro, né? O caso completo é como da minha função f, além de depender da curva y de x, ela também dependa da derivada dessa curva y de x, certo? Quando a gente for calcular a variação da funcional correspondente a essa função de y de x e y' de x, né? A gente vai ter que calcular essa diferença, né? Tem analogia com o cálculo diferencial, né? Nós vamos avaliar, então, a funcional calculada na função y, né? Na curva y de x, mais um incremento, né? Delta de y, e também a curva y' de x com um incremento delta de y de x, comparada com a funcional calculada em y e y', né? Originais, sem um incremento. Essa variação vai ter a mesma forma como no caso anterior. Obviamente, eu vou ter um termo a mais, né? Porque agora a minha função f depende de duas curvas, né? Depende da curva y e da curva y'. Significa que eu vou ter um segundo termo com a mesma cara que esta, né? Bom, o primeiro termo é igual, idêntico, né? Que corresponde, então, ao incremento da curva y, né? Cujo incremento é delta de y de x, mas eu vou também ter um segundo termo que envolve, então, a derivada da f relativo a y', a curva y', né? A função y', multiplicada pela variação, né, da curva y'. Então, é só a extensão deste caso aqui, quando a gente introduz a dependência em mais uma curva, que é a curva y' de x, que é a derivada da curva y de x relativa a x. Né? Essa é a variação da funcional no caso completo, né? Quando a minha função f depende destas duas curvas. Né? Lembrando que se eu encaro y de x como uma equação da trajetória, né? A função y' de x me dá as velocidades, né? Relativos as velocidades em termos de x, né? Em termos da função x. Ou seja, qual é que é a variação espacial, né? Da função y de x. Né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o segundo termo, né? Porque o segundo termo envolve uma quantidade nova que não é igual à anterior, o primeiro termo, né? Bom, os incrementos nas funções, né, estão sendo multiplicados pelas suas derivadas parciais, né, da f relativa a y e y', mas no segundo termo o incremento não é igual. Então eu vou trabalhar aqui para tentar escrever o incremento do segundo termo igual ao incremento do primeiro termo, ou seja, eu vou ter que reescrever o segundo termo de tal forma que ele seja proporcional, né, se ele seja multiplicado pela variação da y pela variação da função y de x. Né? Então, só vou trabalhar o segundo termo. Então, eu vou analisar este termo, que é a integral de a até b da derivada da f relativa a y', multiplicada pelo incremento da função y'. Né? A primeira coisa é lembrar o que é y'. Né? Y' é a derivada da função y relativa a x, né? Lembrando que
del y, del x, dx é dy, né, no cálculo diferencial. Tá? Então, basicamente, eu posso escrever esse segundo termo como a integral de a até b, da derivada da f relativa a y', vezes o incremento do elemento infinitesimal dy, né? Incremento, ou seja, a variação do elemento infinitesimal dy, né? Aqui a gente vai entender que essas duas operações, né, a variação de uma função e a diferencial da variável y são operações independentes, né? Porque a delta, né, a variação da y, ela é avaliada no mesmo x, né? Ou seja, a operação de variação delta é uma operação em que o x não varia, né? Então, elas podem comutar, ou seja, eu posso trocar a ordem dessas duas operações, ou seja, a ordem da delta por a diferencial. O que eu quero dizer com isso? Que a variação da diferencial dy, né, pode ser escrita como a diferencial da função, né, que é a variação de y. Lembra que delta de y é uma função, né? É uma variação infinitesimal na função original y de x. Então, posso calcular a diferencial dessa nova função, que é a variação de y de x. Tá? Então, eu posso intercambiar a operação delta com a operação diferencial de função. Se isso é verdade, então aquele segundo termo, né, que é este cara aqui, pode ser escrito, né, lembrando, pode ser escrito desta forma, né? Trocamos aqui a ordem, né? A ordem de delta e de y, né? Ou seja, aqui é o nosso caso original, trocamos a ordem, né? Trocamos a ordem. E aí, eu vou calcular, então, a integral de a até b, dada del f, del y', da diferencial delta de y, tá? Essa integral aqui eu posso calcular por partes, né? Integração por partes, só para lembrar como é que eu calculo a integração por partes do integral definida, né? A integral de a até b de udv pode ser escrita como uv calculada de a até b menos a integral de a até b de v du, né? Aqui, para usar a integração por partes, a gente só tem que identificar quem é a função u e quem é a função v. Está claro aqui que a u, né, a função u, é a derivada parcial da f relativa a y', e a função v é justamente a variação de y. Tá? Então, está claro que por integração por partes, se u é a derivada de f relativa a y' e v é delta y, a minha integração por partes me dá uv, né? Ou seja, a derivada parcial da f relativa a y', multiplicado pela variação de y calculada de a até b, menos a integral de v du. Então, v é a diferencial, v é a variação de y, multiplicada, então, pela diferencial du, onde u é a função dada por a derivada de f relativo a y', certo? O primeiro termo, a gente pode mostrar que ele é nulo, né? Lembrando que para todas as funções, né? Todas as funções f, né? E nos limites de integração, todas elas convergem, né? Ou seja, as variações da função f nesses pontos A e B, né, que são o ponto de partida e o ponto de chegada, né, todas elas convergem, né? Todas elas convergem. Né? Então, para todas as funções f, né, maiúsculo, todas elas passam pelos pontos A e B, apesar que no meio do caminho elas podem variar, né? Tem curvas variáveis, mas todas elas convergem nos pontos A e B. Isso significa que a variação da função y de x é nula quando a gente está nos extremos da integração, né, que é x igual a A e x igual a B. Ou seja, o valor da variação da função y de x, ou seja, a variação, ou seja, o valor do incremento sobre a f, né, ou seja, o valor do incremento da função y de x
justamente nesses dois pontos, né, que são ponto de partida e ponto de chegada em x, dá zero. Significa que esse segundo termo aqui na integração por partes é nulo, e o resultado do segundo termo aqui da variação da funcional é dado apenas pelo negativo desta quantidade aqui, né? Ou seja, esta quantidade aqui é o negativo da integral de a até b, da variação da função y. Aqui, claro, eu posso reescrever a diferencial da função del(f) del y' como sendo a derivada ordinária em x desta função dx, né? Então, eu estou calculando, estou basicamente fazendo isso, né? df, cálculo da função de uma variável, né? df é df dx dx. Certo? Então, só estou reescrevendo este cara aqui em termos da derivada ordinária em x e o elemento de integração dx desta maneira aqui, certo? Bom, estamos lá. Qual é que foi o resultado desse procedimento de reescrita do segundo termo? Agora, a gente chegou, depois da integração por partes, né? No integrando, né, nós temos multiplicando a quantidade dentro do integrando, dx também, né, e também a variação de y aqui no segundo termo. Vejam bem, o segundo termo agora tem uma integração em dx e a quantidade que está aqui dentro do integrando também está multiplicada pela variação de y, como é no caso do primeiro termo. Lembrando que antigamente não, né? Nós tínhamos delta de y' no segundo termo, que não é igual ao delta que está no primeiro termo. Mas com o resultado da integração por partes, nós obtemos o mesmo tipo de multiplicação aqui, né? Bom, isso conseguimos combinar, então, depois dessa reescrita, os dois termos, né? Os dois termos compartilhando, né? A mesma multiplicação, o mesmo fator, que é o delta de y, né? Então, nós podemos finalmente escrever a variação da funcional y, né, como uma integral definida de a até b, integrada em x, né, de uma quantidade, né, todas as duas quantidades multiplicadas por delta de y de x, ou seja, incremento da função y de x, e o que está multiplicado esse incremento é, no primeiro termo, a derivada parcial de f relativa a y, e no segundo termo, depois da derivação parcial, a derivada ordinária de x da derivada parcial da função f relativa a y'. Essa derivada parcial é uma função, né? Então, eu estou calculando a derivada em x, derivada ordinária em x, de uma função de x, né? Del f del y' é uma função de x. Tá? Muito bem. Lembrando que ΔY, apesar de ser um incremento infinitesimal na função y de x, né, ela é uma função arbitrária de x. Né? Assim, para a integral ser nula, se essa integral for nula, isso significa que eu extremizei, né, a minha funcional. Se ΔI é zero, significa que a minha funcional foi extremizada pela uma determinada função y de x. Tá? Bom, essa variação da funcional vai ser nula se essa integral for nula. Essa integral vai ser nula se ΔY de x for uma função arbitrária, sempre diferente de zero. Isso vai implicar, para a integração ser nula, essa quantidade que está entre colchete tem que ser nula. A consequência é que ΔI é zero, que é o resultado da extremização, né, da minha funcional, implica que a minha função y de x, que extremiza a funcional y, tem que obedecer esta equação aqui. O integrando tem que ser nulo, né? Essa quantidade que está entre colchete tem que ser nula. Né? Ou seja, del f del y menos a derivada ordinária em x da função del f del y' é zero, para a gente ter variação da funcional zero, que corresponde a uma extremização da funcional y. Essa equação que a gente obteve como consequência da extremização da funcional é a famosa equação de Euler-Lagrange, que foi primeiro derivada por Euler, né, na metade do século XVIII. Né? Ou seja, a equação de Euler-Lagrange representa a condição de extremo, né, para a funcional y, cuja função
desta função é a função f de y e de y'. Ou seja, a solução da equação de Euler-Lagrange vai me dar a curva ou a função y de x que extremiza a minha funcional i, que é definida como a integral de a até b da função f de y, y' de x, dx. Certo? Bom, determinando qual é que é a condição para extremização, como é que a gente obtém a curva que extremiza uma funcional, eu vou utilizar agora esse conceito, né, o conceito da equação de Euler-Lagrange, retornando ao nosso problema do início da aula, que é o problema da Bach-Stokroner, né? Ou seja, qual é que é a curva que minimiza o tempo, né, para uma partícula sobre uma superfície sem atrito, partir de um ponto e chegar no outro. Qual é que é a curva que me dá o menor tempo? Calcular a curva de menor tempo, no final das contas, vai ser, do ponto de vista prático, o cálculo de uma função, né, que é a função trajetória, a equação da trajetória, que minimiza uma funcional. A gente vai ver que o tempo é uma funcional da curva da trajetória. Né? Então, aqui eu vou analisar o problema do início da aula, que é o problema antigo lá que o Euler analisou, né? Perdão, que o Bernoulli analisou no final do século XVII, né? Que é uma partícula de massa m se movimenta sobre uma superfície, né? Partindo de um ponto P1 até um ponto P2, sem atrito, num campo gravitacional uniforme. Aqui eu já vou usar um sistema de coordenadas conveniente, né? O ponto de partida, que é o ponto P1, eu vou coincidir com a origem do sistema de coordenadas, né? Nesse caso aqui, eu vou escolher o eixo do y para baixo, eixo dos y para baixo, né? Então, meu sistema de coordenada é desta forma, né? Forma y para baixo, x horizontal, a curva da trajetória, né? Para ir de P1 até P2, partindo da origem a origem desse sistema de coordenadas, né? E aí eu quero calcular qual é que é a curva y de x no plano que me extremiza o tempo, você minimiza o tempo para ir de P1 até P2, tá? Bom, o tempo para ir de P1 até P2, só para entender aqui, ds, né, é o elemento infinitesimal de trajetória sobre a curva, ou seja, o elemento infinitesimal de comprimento sobre a curva da trajetória para ir de P1 até P2. Bom, para a gente calcular o tempo para ir de P1 até P2, que eu vou chamar de tempo 1,2, né? Tempo 1,2, T12, é o tempo para ir de P1 até P2. Numa superfície sem atrito, sujeita a um campo gravitacional uniforme. Bom, primeiro, para calcular esse tempo, primeiro eu vou calcular qual é que é a velocidade instantânea sobre a curva da trajetória. Bom, para calcular a velocidade instantânea sobre a curva da trajetória, a gente vai usar cálculo, né? E isso basicamente é a derivada da função trajetória, né, na função S, né, em termos do tempo. Basicamente, eu vou calcular, então, a variação de S relativo ao tempo. Lembrando que S está relacionada com os comprimentos medidos sobre a curva da trajetória. Então, a velocidade instantânea sobre essa curva é ds dt, né? Ou seja, basicamente no limite de pequenos tempos, né? Isso é a razão entre o deslocamento sobre a curva, ΔS, dividido pelo tempo correspondente para se deslocar esse deslocamento ΔS no limite de ΔT pequeno. Isso no limite infinitesimal nos dá ds dt, a função ds dt. Com isso, nós podemos escrever, então, dt como sendo dt como ds sobre v. Lembrando que nós podemos calcular ds ao quadrado em termos dos elementos infinitesimais de comprimento no plano, né, dx dy, né? Ou seja, ds quadrado é dx quadrado mais dy quadrado, certo? Ou seja, ds pode ser escrito como raiz quadrada da soma dos quadrados de dx e dy, certo? Ainda resta, obviamente a gente escreveu então ds em termos de dx e dy, agora nós temos que escrever v em termos
da curva y de x. Para fazer isso, esqueço isso aqui que está errado, né? Para fazer isso, a gente vai usar a conservação da energia mecânica para esse caso, né? A gente está com o sistema conservativo, né? Porque a gente está com um campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo uniforme, a gente não tem atrito, né? No campo gravitacional uniforme, que é uma força conservativa, usando as condições iniciais, se a gente parte do repouso, né? Se a gente parte do repouso e escolhendo o potencial gravitacional zero na origem, a gente sabe das condições iniciais que a energia mecânica desse sistema é zero, né? Se a gente está numa altura y, que corresponde a uma velocidade v, né? A gente está numa altura y, que corresponde a uma velocidade v, essa energia mecânica vai ser a soma da energia cinética quando a gente está com velocidade v, mais a energia potencial gravitacional numa altura y, né? Ou seja, isso é menos mg y. Né? Com isso, da conservação da energia mecânica, nós podemos escrever a velocidade em termos de y. A gente pode mostrar aqui que a velocidade, então, pode ser escrita como raiz quadrada de 2gy, né? Advinda da conservação da energia mecânica com a condição inicial, onde a energia mecânica é nula pelas condições iniciais, né? Velocidade inicial zero, partindo de um ponto onde a energia potencial gravitacional é nula. Então, a conservação da energia mecânica nos relaciona à velocidade, né, de deslocamento, a velocidade instantânea sobre a curva, em termos em termos de y de x, né? Em termos de y de x, v em termos de y. E aí, finalmente, a gente pode calcular a funcional tempo, né? O tempo para ir de 1 até 2 vai ser integral de ds sobre v, de 1 até 2. Obviamente, você consegue entender, claro, ainda mais um passo, né? Escrevemos ds em termos dos incrementos infinitesimais em x e em y, né? Ou seja, ds é a raiz quadrada de x quadrado mais dy quadrado, dividido por v, mas eu escrevo v em termos de y, né? Lembrando que y de x é a equação da trajetória da curva, né? Sobre a curva, né? Vejam bem, o tempo para ir de 1 até 2, né, é justamente uma funcional, né? Para cada valor de trajetória, para cada função de trajetória y de x, eu vou ter o resultado de uma integração diferente nessa integral definida de 1 até 2, né? Ou seja, a gente consegue ver que no caso da Bhaskara, né, ou seja, eu determinar qual é que é a curva que minimiza o tempo, basicamente o tempo é uma funcional da trajetória. Tá claro aqui, né? O tempo é uma funcional de y, né? Eu vou mostrar que, na verdade, ela é funcional de y' também. Tá claro aqui que esse caso físico, o tempo para ir de 1 até 2, é justamente uma funcional, né, de y e y'. Por que é dependente de y' também, né? Bom, eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui com o integrando, né? O que eu vou fazer? Lembrando que dx, né, e dy pode ser escritos em termos do incremento dx, ou seja, por exemplo, dy pode ser escrito como a gente já sabe, né, como dy dx, né? A mesma coisa vai acontecer para o incremento dx, né? Dx pode ser escrito como dx, que é 1, né, vezes dx, né? E com isso, claro, essas quantidades aqui vão ser levadas ao quadrado. Vocês conseguem ver que a gente consegue fatorar dx ao quadrado, que é comum a esses dois termos, que sai para fora aqui da raiz quadrada, né? E lá dentro resta, então, 1 mais dy dx ao quadrado. Quando eu reescrevo dy dessa forma, né? E elevo ao quadrado. Né? Aqui dentro sobra, então, dy dx ao quadrado. Lembrando que aqui na nossa notação, dy dx é y', né? E embaixo continua sendo raiz quadrada de 2gy, né? Como eu tenho raízes quadradas em cima e embaixo, isso eu posso escrever em termos de uma única raiz quadrada, né? Tirando para fora, claro, as constantes, que é 1 sobre raiz de 2g, né? Sobra aqui como integração em x de 1 até 2, né? De 1 até 2.
corresponde às coordenadas x para o tempo 1 e para o tempo 2, tempo inicial e tempo final, para ir de P1 até P2, né? De uma função que é a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dividido por y, né? Obviamente, essa raiz quadrada é uma função, né, de y e y'. Então, está claro que o tempo para ir de 1 até 2 é realmente uma funcional da equação da trajetória y de x e da derivada dessa equação da trajetória relativo a y. Então, o cálculo do tempo, da curva que extremiza esse tempo, né, a curva que minimiza o tempo de percurso, é o caso de uma extremização de uma funcional. A gente já sabe que a curva que extremiza uma funcional, escrita desta forma aqui, né, é justamente a solução da equação de Euler-Lagrange. A gente acabou de mostrar, né, que a solução da equação de Euler-Lagrange nos dá, como solução dessa equação, a curva y de x que extremiza a minha funcional i. E o tempo aqui é uma funcional de y e y'. Então, agora, para a gente obter qual é que é a curva, ou a equação da trajetória, que minimiza a funcional t12, a gente vai resolver a equação de Euler-Lagrange, né? Para resolver a equação de Euler-Lagrange, obviamente a gente já identificou quem é a função f de y' de y' e x, é essa raiz quadrada de 1 mais y' quadrado por y, né? A gente vai precisar, para resolver a equação de Euler-Lagrange, primeiro calcular as derivadas parciais, né? Duas derivadas parciais. Primeiro a derivada parcial da f relativa a y, depois a derivada parcial da f relativa a y', e aí depois, finalmente, depois que nós calcularmos a derivada parcial de f relativo a y', nós vamos ainda derivar ordinariamente, né? Fazer a derivada ordinária desta derivada parcial relativa a x. Então, são 3 passos, né? O primeiro passo, então, é calcular as derivadas parciais relativas a y e y'. A minha função f de y, y' é justamente essa raiz quadrada, né? A gente vai derivar, então, relativa a y e relativa a y'. Então, não é muito difícil, né? Lembrando que nas derivadas parciais, por exemplo, a derivada parcial da função f relativa a y, eu vou manter y' constante e derivar apenas em y, né? Aqui está o resultado da derivação, não é? É a derivada de uma raiz quadrada, né? Usando regra da cadeia. Basicamente é isso, né? É 1 meio, a potência menos 1 meio, e depois derivamos o que está aqui dentro em y, né? Que é esta quantidade aqui, né? A mesma coisa para a derivada parcial relativa a y', dessa mesma função. Para derivar em y' parcialmente, nós mantemos y fixo e derivamos em y'. De novo, é a regra da cadeia, né? Uma função de... Eu tenho uma função de y' aqui, né? De novo, calcula por regra da cadeia, beleza? Então, os cálculos das derivadas parciais são simples, né? Que eu estou mostrando aqui explicitamente, né? Lembrando agora que o próximo passo é calcular a derivada ordinária em x desta quantidade, né? Ainda para obter o segundo termo da equação de Euler-Lagrange, nós temos que calcular a derivada ordinária em x da derivada parcial del f del y'. Bem, lembrando que essas duas funções, né, a equação da trajetória e a derivada da equação da trajetória, são funções de x, né, explicitamente. Né? Então, aqui eu vou calcular, então, aquele segundo termo da equação de Euler-Lagrange, que é a derivada ordinária em x da quantidade del f del y'. Bom, lembrando que a derivada ordinária em x pode ser calculada, né, usando a regra da cadeia, porque essa função aqui, ela depende tanto de y quanto de y'. Tá claro aqui, né? A derivada de f relativo a y' é uma função de y' e de y. Mas essas duas quantidades, né, essas duas funções, y' e y, são funções de x. Então, usando o cálculo diferencial, a gente consegue escrever derivada ordinária em x de uma determinada função, pode ser escrito de duas variáveis, né, y e y', pode ser escrito, então, como a derivada parcial relativa a y desta quantidade, dy dx, mais derivada relativa a y' desta função, dy' dx. Lembrando que dy dx é y' e dy' dx é y duas linhas, né? Então, a gente consegue calcular a derivada ordinária em x da quantidade da função del f del y' desta forma aqui,
tá? Ou seja, ponto de partida, ainda nós precisamos calcular, para obter esta quantidade aqui, nós precisamos calcular, de novo, mais duas derivadas parciais, né? Nós precisamos calcular as derivadas parciais em y e y' da função del f del y'. Aqui eu estou calculando explicitamente cada um desses termos, né? Este cara aqui e este cara aqui. O primeiro termo aqui é a derivada da del f del y' relativo a y, né? Ou seja, é a derivada parcial em y da quantidade que a gente não acabou de calcular aqui, né? Que é a del f del y', essa quantidade aqui, certo? Eu mostro o detalhe de novo, é a regra da cadeia, mantendo y' fixa e derivando em y, né? A regra da cadeia. É complicado, é complexa, mas não tem nada de misterioso aqui. É o cálculo de derivada dessa função em y. Né? Até aqui está o resultado da diferenciação em y. O segundo termo envolve a derivada em y' da quantidade del f del y', mesma coisa, né? Então, derivamos em y' a del f del y', que é esta quantidade. De novo, usa a regra da cadeia. Aqui mantemos y fixo e derivamos em y'. As expressões são compridas, né? Mas a gente consegue calcular quanto é que é esta quantidade. Aqui eu estou simplificando, a gente consegue obter quanto é que é essa segunda derivada parcial. Bom, calculadas essas duas derivadas parciais, né? A gente vai colocar elas, né? A primeira derivada parcial vai ser multiplicada por y', a segunda derivada parcial vai ser multiplicada por y duas linhas, né? Então, e aí a gente está com tudo pronto para calcular a equação de Euler-Lagrange, né? Lembrando, a equação de Euler-Lagrange, que vai me dar a condição de extremização da funcional tempo, né? É a derivada parcial de f relativa a y igual à derivada em x ordinária da del f del y'. Então, aqui está escrito quanto é que é, qual é que é a equação de Euler-Lagrange, né? Esta quantidade. No lado esquerdo, a gente já calculou no início, del f del y, nós calculamos, né? Aqui é esta quantidade aqui. E no lado direito, a gente vai ter esta quantidade que tem que ser colocada, né? Lado esquerdo, lado direito, explicitamente, né? Aqui eu já dei uma simplificadinha um pouco na del f del y, né? A gente consegue ver que, tirando um dos... Bom, se eu retirar um dos y para cá, ou seja, ficar 1 sobre 2y, né? Eu vou ter a mesma quantidade com duas potências diferentes, né? Eu tenho a quantidade 1 mais y' ao quadrado sobre y, primeiro na potência menos 1 meio e depois na potência 1. Então, menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio, ou seja, raiz quadrada, né? Eu estou reescrevendo aquela derivada parcial, simplificando ela desta forma, né? Identificando quantidades que têm potências diferentes, né? Mesma base, potências diferentes, e somando essa potência que nos dá raiz quadrada. Mas basicamente é a substituição da equação de Euler-Lagrange explicitamente em termos das derivadas parciais que a gente já calculou, né? Vocês conseguem já ver aqui, né, que o resultado da equação de Euler-Lagrange vai nos dar uma equação diferencial de segunda ordem na função y de x, lembrando que a função y de x é a equação da trajetória que extremiza o nosso tempo, que minimiza o tempo de trajetória, certo? Então, está claro que o resultado da equação de Euler-Lagrange, a equação de Euler-Lagrange, implica numa equação diferencial para a curva da trajetória y de x que tem que ser resolvida, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui com a equação de Euler-Lagrange, vou simplificar um pouco ela. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar sozinho a derivada segunda de y, né? Para isso, a gente vai multiplicar ambos os lados por o denominador aqui do termo em y duas linhas, né? Ou seja, multiplicamos ambos os lados por essa quantidade que está aqui no denominador. Bom, isso simplifica um pouquinho a escrita dessa equação diferencial, trabalhamos um pouquinho com ela, simplificando o que tem que simplificar no lado esquerdo, né? Passamos para o lado esquerdo todo mundo que não depende de y duas linhas, né? Eu obtenho esta equação aqui, né? E, finalmente, né, a gente consegue obter que o resultado da equação de Euler-Lagrange, finalmente, nós obtemos, como resultado da equação de Euler-Lagrange, uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, né, para a função y de x,
Inclusive, ela é uma equação diferencial não linear, né? Porque eu tenho um termo quadrático na derivada da y de x, né? Então, a solução da equação de Euler-Lagrange é uma equação de uma equação diferencial de segunda ordem, não linear, né? Eu tenho um termo não linear na derivada de y. Né? Se eu quero saber qual é que é a curva y de x que extremiza meu tempo, então é resolver, né, essa equação diferencial. Então aqui eu vou analisar como é que é a solução dessa equação diferencial e que vai nos dar a equação da trajetória que minimiza o tempo, né? Bom, aqui eu vou só mostrar o detalhe de como é que eu resolvo essa equação diferencial, né? Lembrando que ela é um pouquinho mais complexa porque ela é não linear, né? A primeira coisa para simplificar o resultado, o cálculo dessa solução dessa equação diferencial é a redução de ordem. A gente pode reduzir de ordem segunda para ordem primeira por uma substituição de variáveis, né? Então, primeiro, para reduzir ordem, eu vou identificar y', né, a função y', como sendo uma função de y, né? Então, eu vou assumir que y' é a função p de y. Com isso, eu consigo calcular y duas linhas como sendo derivada primeira em x dessa função p de y, né? Ou seja, y duas linhas é a derivada de p. Lembrando que a derivada de p pode ser escrita como dp dy de x, onde dy de x é y'. Né? Então, a gente pode escrever, então, y duas linhas como sendo dp dy y', lembrando que y' é p, né? Ou seja, nessa mudança de variável, na redução de ordem, a gente consegue escrever y duas linhas como sendo p dp dy, onde a função p basicamente é a derivada de y relativo a x. Né? Substituímos a derivada segunda de y em termos da função nova p, aqui na equação diferencial original, e a gente consegue mostrar que nós temos, então, de novo, agora, ao invés de uma equação de segunda ordem, né, EDO de segunda ordem, a gente tem agora uma equação diferencial de primeira ordem, né, em p, na função p, que pode ser resolvida mais simplesmente, né, por separação de variável. Quando a gente tem uma EDO de primeira ordem, a gente pode, então, fazer solução dela por separação de variável, né. Obviamente, aqui a variável dependente é a função p, e a variável independente agora é y, né. Então, nós vamos separar nessa equação diferencial a x, p e y. Né? Então, eu já fiz isso, né? Aqui no lado esquerdo, eu escrevo dp dy, passei todo mundo que depende de p para o lado direito, né? O 2p e o 1 mais p quadrado para o lado, ou p quadrado mais 1 lá para o lado da direita. Né? Bom, separamos variáveis, né? No lado esquerdo, nós vamos separar as variáveis dependentes, que é a variável dependente, que é o p, toda a dependência em p, e no lado direito a gente vai concentrar a variável independente, né, que é o y, aqui na minha troca de variável, né, a y. Né? E integramos, né? No lado esquerdo, basicamente a gente tem integral logarítmica, né? Menos o sinal menos, né? A integral logarítmica o resultado da integração nos dá o logaritmo de 1 mais p quadrado, né? No lado direito também a gente tem log de y. A gente calculou a integral indefinida, né? Obviamente, quando a gente calcula a integração indefinida em ambos os lados, ainda resta uma constante de integração que eu estou chamando de d. Eu posso ainda reescrever essa constante d na forma logarítmica, né? Justamente para ser absorvida junto com a variável y. Né? Então, o detalhe aqui é só escrever d em termos do logaritmo de e na d. Lembrando que isso aqui são iguais, né? Quando eu tomo o logaritmo de exponencial, obtenho o próprio argumento da exponencial, né? Aplicamos a propriedade do logaritmo da soma como sendo o logaritmo do produto dos argumentos desses logaritmos, né? Y e na d. Obviamente, e na d é uma constante, né? Onde d é a constante de integração. E aí a gente consegue mostrar que a solução da EDO de primeira ordem em p nos dá logaritmo de cy, né? No lado esquerdo, logaritmo de cy, mais logaritmo de 1 mais p ao quadrado, igual a zero. Né? De novo, aplicamos a propriedade dos logaritmos. Então, logaritmo de cy multiplicado por 1 mais p quadrado é zero. Né? E agora já podemos exponenciar ambos os lados. Quando nós exponenciamos ambos os lados, no lado esquerdo a gente tem cy mais p quadrado, e no lado direito e na zero, que é 1.
né? A gente exponenciou ambos os lados. E aí, isolando P, né? Isolando P, a gente consegue mostrar que P, né, pode ser escrito como raiz quadrada de uma constante dividido por y, né, menos 1. Né? Então, agora a solução da EDO de primeira ordem está construída. P de y tem essa forma funcional. Lembrando que a partir da P de y, nós podemos voltar para a variável original y de x. Né? Voltamos. Lembrando que a gente definiu y' como P. Né? Voltamos, né? P então é y'. Né? Lembrando que y' é dy dx. Né? Ou seja, a gente pode escrever, finalmente, né, retornando para a variável original, que dx dy é raiz quadrada de y b menos, dividido por b menos y. Né? De novo aqui, em termos de x e y, a gente tem novamente uma EDO de primeira ordem, né, que pode ser resolvida por separação de variável. Né? Separação de variável. O problema aqui realmente é o problema da gente ter uma... No denominador, né? No denominador nós temos uma raiz quadrada. Tá? Então, claro, você pode resolver de várias maneiras essa EDO aqui, né? Mas o primeiro problema que tem que ser tratado é a questão do denominador com raiz quadrada da diferença de b constante menos y. Né? Eu vou só mostrar a técnica de como resolver isso de maneira conveniente, né? Vamos mudar, em vez de usar a variável y, nós vamos usar uma nova variável, u, tá? Eu vou chamar, então, nessa mudança de variável y. Ou seja, essa mudança de variável é para fazer o tratamento do denominador que envolve a raiz, tá? Então, y igual ao quadrado, é uma mudança de variável. Com isso, dy du é 2u, né? E nós reescrevemos esta equação diferencial de primeira ordem, né? dx dy pode ser escrito como dx du dy, né? Então, a primeira coisa, nós escrevemos a derivada dx dy em termos de u, usando a regra da cadeia. Né? dx dy é dx du dy. E no lado direito, nós temos y é u ao quadrado, então a raiz quadrada de u ao quadrado é u. E embaixo nós temos a raiz quadrada de b menos y, onde y é u ao quadrado. Né? Lembrando que du dy é o inverso de 2u, né? Explicitamente. E aí, finalmente, a gente consegue escrever dx du como sendo 2u ao quadrado dividido por b menos u ao quadrado. Né? Lembrando que a gente pode escrever essa constante b em termos de um quadrado de uma outra constante, né? Ou seja, eu vou escrever b como c quadrado, onde c é uma constante, só para ter quadrado nos dois termos dentro da raiz, né? C quadrado menos o 2. É só uma mudança do nome da constante, né? b é c2. Né? Por que isso? Porque quando eu for integrar, a gente já sabe que a integração correspondente do lado da direita é uma integral que é conhecida analiticamente. Né? Analiticamente. Feito isso, claro, a gente vai tratar o denominador, né? Vai tratar o denominador. Aqui eu vou fazer novamente uma outra mudança de variável, né? Eu vou escrever a variável u como sendo a constante c multiplicada por seno de alfa, né? Onde alfa é a nova variável, né? Escrevendo u em termos de alfa, a gente pode calcular dx du em termos de dx de alfa, né? dx du é dx de alfa du, né? Lembrando que du de alfa, né, é c cosseno alfa, né? Com isso, a gente consegue escrever o lado esquerdo dx du em termos de dx de alfa du, com du de alfa sendo c sobre cosseno, né? Com isso, a gente consegue escrever no lado esquerdo. O lado esquerdo fica dx de alfa, né? Aí o d alfa du a gente passa para o lado direito. Lembrando que d alfa du é o inverso de c cosseno alfa, então ele passa aqui para cima, né? C cosseno alfa. No lado direito a gente tem ainda 2, u ao quadrado, mas u ao quadrado vira c quadrado seno quadrado de alfa. E embaixo a raiz quadrada de c quadrado menos u quadrado, que é escrito como c quadrado menos c quadrado seno quadrado de alfa, né? Lembrando que podemos fatorar o c quadrado, né? Sai para fora da raiz. E 1 menos c ao quadrado de alfa é cosseno quadrado de alfa.
Com isso, a gente consegue cancelar os cossenos no numerador e no denominador, né? Então, a gente tem dx de alfa vale dc ao quadrado, 2c ao quadrado, seno quadrado de alfa. Lembrando que isso aqui pode ser escrito como c ao quadrado, onde eu escrevi 2c quadrado de alfa como sendo 1 menos cosseno de 2 alfa. Obviamente, dx de alfa igual a uma função de alfa é uma DO, né, de primeira ordem, de novo, né, que a gente pode resolver por integração, né, separação de variável e integração. No lado esquerdo, a gente vai integrar dx, no lado direito, a gente vai integrar em alfa a função c quadrado 1 menos cosseno de 2 alfa, que é integrações triviais, né? A integração da constante 1 é alfa, e a integração de menos cosseno de 2 alfa é menos 1 meio seno de 2 alfa, mais constante de integração, né? Então, resolvemos essa EDO de primeira ordem por separação de variável, nos dá explicitamente x em termos de alfa desta maneira, mais constante de integração. Agora, a gente vai calcular quanto é que é essa constante de integração a partir das condições iniciais. Antes disso, a gente vai reescrever seno de 2 alfa em termos da variável anterior, né? Lembrando que x em termos de y vai ser obtido se eu escrever alfa em termos de y, né? Alfa em termos de y. Lembrando que nas nossas mudanças de variável, né, a gente tem a relação de seno de alfa com u, ou seja, a relação entre alfa e u, e lembrando que u é relacionada com y, né? Tá claro que seno de alfa é u sobre c e u é raiz de y. Tá claro aqui, se seno de alfa é u sobre c, alfa é o arquisseno de raiz quadrada de y dividido por c, e seno de 2 alfa pode ser escrito como 2 seno de alfa cosseno de alfa. Cosseno de alfa é escrito como raiz quadrada de 1 menos c ao quadrado de alfa, né? Seno quadrado de alfa, sendo que seno de alfa a gente conhece, né? O seno de alfa é raiz quadrada de y sobre c. Ou seja, o seno de 2 alfa, no final das contas, é 2 raiz de alfa, 2 multiplicado por raiz de y sobre c, raiz quadrada de 1 menos raiz quadrada de y sobre c ao quadrado, tá? Nós escrevemos todas as quantidades, tanto alfa quanto seno de 2 alfa, em termos da variável de interesse, que é a variável y, né? Quando a gente faz isso, né, a gente vê que substituindo alfa e seno de 2 alfa em termos de y, a gente vê que x como função de y, finalmente, né, x em termos de y tem essa forma funcional, né? C quadrado, alfa escrito em termos do seno, do arquisseno de raiz de y sobre c, menos, né, menos 1 meio seno de 2 alfa, onde o seno de 2 alfa é escrito em termos de y desta maneira aqui. Mais a constante de integração. Estamos quase no finalzinho, né? Nós estamos quase escrevendo quem é a equação da trajetória que minimiza o tempo. É esta função aqui, né? Obviamente aqui não está escrito y em termos de x, mas sem x em termos de y, mas é na mesma, né? A gente conseguiu obter qual é que é a relação entre as coordenadas, né, x em termos de y, que extremiza o meu tempo, né? Que extremiza a minha função adicional, que extremiza a minha função funcional tempo, né? Qual é que é a equação da trajetória que me dá o menor tempo para ir de P1 a P2 naquela curva, né, de trajetória. Para determinar a constante de integração, a gente vai usar as condições iniciais, né? A gente partiu da origem t igual a zero, né? Então a gente sabe que x em y igual a zero é zero, pela condição inicial x e y iniciais são 0, 0, né? As coordenadas iniciais são 0, 0, em tempo igual a zero. Então a gente sabe que essa condição aqui tem que ser obedecida, né? X, quando y é zero, é zero. Quando a gente substitui esta condição aqui na equação da trajetória que a gente obteve, que extremiza o tempo de trajetória, né, a gente consegue ver que a constante de integração E tem que ser zero para obedecer esta condição aqui, né? Se a gente colocar y igual a zero aqui, a gente vai ver que E tem que ser zero para x ser igual a zero, né? E aí, finalmente, a gente consegue obter a função x de y, né, que extremiza a nossa equação da trajetória, que dá o menor tempo para ir de P1 até P2. Essa curva que a gente obteve, a x de y, né,
é uma equação de uma curva bem conhecida na matemática, que é a equação da cicloide, né? Então, a curva que a gente obteve como sendo a curva que minimiza o tempo no problema da Bach-Stockman é justamente a equação da cicloide. Uma curva particular que não é reta, não é parábola e nem outra curva que a gente conheça assim, trivial, né? É a equação de uma cicloide, que é uma curva muito particular, que é a curva que vai extremizar o tempo, né? Minimizar o tempo de trajetória. A cicloide é uma curva descrita por um ponto na periferia de um círculo, né? Que rola sem deslizar sobre uma linha reta. Então, eu só vou mostrar aqui na geometria analítica o que é, como é que é construída a curva cicloide na matemática, né? Lembrando que a curva cicloide é a solução que a gente obteve, né, como a curva que descreve a trajetória que tem menor tempo de percurso, né, no problema da Bach-Stockman, né? Eu estava falando para vocês, a curva na geometria analítica, a cicloide é uma curva, né, que é descrita pelo ponto na periferia de um círculo que rola sem deslizar sobre uma linha reta. Que é essa representação que eu estou fazendo aqui, né? Eu começo com o meu círculo, cuja intersecção com a superfície horizontal começa no ponto A1, tá? Eu vou mapeando, né? Vou mapeando o que acontece com esse ponto de contato original, né? Enquanto o círculo vai rolando sem deslizar sobre a superfície horizontal, né? Eu estou mapeando aqui os diferentes pontos, né? Quando o tempo vai passando, né? Do ponto de contato original A1. Aqui o A2, A3, A4 e assim por diante, né? Basicamente, vocês estão entendendo aqui, né? Eu pego um ponto aqui, né? A e mapeio ele com o tempo. O mapa dele com o tempo me dá uma curva, né? Que tem uma forma bem definida, que é a curva cicloide. A gente pode construir as equações paramétricas dessa curva cicloide, né? Dessa curva aqui, né? A partir de geometria, basicamente, né? Para construir as equações paramétricas da curva cicloide, né? Eu posso escrever as coordenadas do ponto A, né? Enquanto o tempo está passando, em termos do raio do círculo que está girando aí, né? Sem deslizar, e o ângulo que o ponto a curva vai de A até o centro do círculo, e a vertical, né, que não me dá o ângulo θ, eu posso escrever as equações paramétricas de x e y em termos dessas duas quantidades, né? O raio do círculo, que é usado para construir a cicloide, né, a curva cicloide, e o ângulo θ, que é o ângulo entre o segmento de reta que vai de A até o centro do círculo e a, a, a vertical, certo? Começando com a coordenada x, né? A coordenada x, né, do ponto A, lembrando que em tempo igual a zero, o ponto A estava aqui na origem, né? Depois de um tempo t, ele está aqui nesse ponto, né? O que aconteceu? Quem é a coordenada x aqui do ponto A? Aqui eu estou escrevendo tanto a coordenada x quanto a coordenada y do ponto A, tá? Bom, quando em tempo igual a zero, até chegar nesse ponto aqui onde A tem coordenada x, y, né? O deslocamento aqui em x do círculo, né, corresponde justamente a r vezes θ. Por quê? Enquanto eu parto do t igual a zero até chegar aqui no ponto A, certo? O deslocamento aqui na horizontal foi justamente o comprimento de arco de círculo, né, correspondente, que vai de A até aqui embaixo, até a vertical, né? O comprimento de arco de círculo pode ser escrito em termos do θ, o ângulo θ, né, e o ângulo R. Ou seja, o comprimento desse arco de círculo, né, é o raio do círculo multiplicado pelo ângulo correspondente a esse arco de círculo, que é R vezes θ. Então, o comprimento aqui na horizontal, né, é justamente Rθ. E na vertical a gente consegue calcular quanto é que é a coordenada y também em termos do raio do círculo e do ângulo θ. Né? Bom, começando com a coordenada x, né? A x desse ponto A a coordenada x desse ponto A é toda essa distância menos esse segmento de reta aqui, né? Rθ menos esse segmento de reta aqui.
Esse segmento de reta aqui, né, é justamente o cateto oposto ao ângulo θ. O cateto oposto ao ângulo θ é raio do círculo multiplicado por seno de θ. A diferença de rθ com r seno θ nos dá a coordenada x, né, esse comprimento aqui embaixo, a coordenada x do ponto A sobre o círculo. Né? rθ menos seno de θ nos dá a coordenada x do ponto A. Obviamente, quando o tempo está passando, a coordenada x vai mudando em termos do ângulo θ. Né? A coordenada y do ponto A é toda essa distância vertical, que é o raio do círculo, menos esse tamanho aqui, né? Que é o cateto adjacente ao ângulo θ. Ou seja, a coordenada y, né, é o raio do círculo menos a r cosseno θ, que é esse segmento de reta aqui associado ao cateto adjacente ao ângulo θ. Certo? E aí a gente consegue escrever, então, a coordenada y como sendo a diferença entre r e r cosseno θ. E aí a gente consegue, na geometria analítica, construir as equações paramétricas, né, para o ponto A, que vai nos dar a curva cicloide enquanto o tempo vai passando. Né? Essa aqui, x e y, em termos de θ, é a equação paramétrica da cicloide fixado, o raio do círculo. Obviamente, a gente pode escrever x em termos de y, né? E aí a gente vai obter a curva cicloide x em termos de y. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vê que a gente pode escrever θ em termos de y inicialmente, né? A gente consegue mostrar aqui que cosseno de θ na segunda equação paramétrica, que é y em termos de θ. É isso, a gente consegue mostrar que o cosseno de θ é r menos y dividido por r, né? O r passa para a esquerda. Na verdade, o cosseno passa para a esquerda, para o lado direito vem menos y, né? E ainda o rzinho que acompanha o cosseno passa para o lado de baixo. A gente pode, da equação paramétrica, né, y de θ, a gente consegue escrever cosseno de θ em termos de y. Primeiro, esse é o primeiro passo, né? Lembrando, então, que θ pode ser escrito, então, como arquicosseno, né? Arquicosseno de r menos y, né? Sobre y. O arquicosseno dessa quantidade aqui da direita, né? Arquicosseno de r menos y sobre arquicosseno de r menos y sobre r, né? R menos y sobre r. Então, a gente pode escrever θ como arquicosseno de r menos y sobre r, que é o que está escrito aqui, né? X é r, θ, mas θ pode ser escrito em termos de y desta forma, né? Arquicosseno de r menos y sobre r. E ainda nós temos que escrever o segundo termo aqui, que é r seno θ, né? Mas seno θ, se a gente conhece o cosseno, a gente consegue também escrever seno θ em termos de y. Só para lembrar, seno θ pode ser escrito em termos do cosseno, né? Como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de θ raiz. Seno de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno ao quadrado de θ raiz. Lembrando que da equação paramétrica em y como função de θ, a gente consegue escrever cosseno de θ em termos de y. Fazendo, então, a substituição de r seno θ em termos de y, a gente vai obter no segundo termo, né, raiz quadrada de y multiplicado por 2r menos y. Né? A partir, então, das equações paramétricas da equação ciclóide, que é construída a partir do mapa do ponto A, enquanto o círculo vai se deslocando no tempo, né, nós obtemos uma curva x de y, cuja curva no plano corresponde à cicloide, né, que é esta curva aqui, né,
que é escrita basicamente em termos de y. Né? A gente mostrou que a solução da equação de Euler-Lagrange, que é a equação que minimiza o tempo de trajetória, tem a mesma cara que a equação da cicloide. Então, é só para mostrar geometricamente que a nossa solução, né, para curva x de y, trajetória x de y, que minimiza o tempo no problema da Bach-Stokhrona, corresponde a uma curva específica em geometria analítica, que é a curva cicloide. Então, respondendo, né, o problema do início da aula, a gente tem que a curva que minimiza o tempo para ir de P1 até P2 sobre uma superfície sem atrito sujeita ao campo gravitacional uniforme é a curva cicloide. Né? E lembrando que no caso geral, no contexto geral, resolver o problema da Bach-Stokhrona, né, cuja curva solução é a cicloide, nada mais é que o procedimento de extremização de uma funcional. E no nosso caso, a gente conseguiu mostrar, né, que justamente o tempo de percurso constitui uma funcional da trajetória. Nós conseguimos, no ponto de partida, mostrar, né, que o tempo de percurso é justamente uma funcional, ou seja, uma integral de uma função, né, cuja integrando depende da equação da trajetória e da derivada em x da equação da trajetória. Ou seja, o tempo de percurso é uma funcional da equação da trajetória e da derivada da equação da trajetória em x. Basicamente, a solução da Bach-Stokhrona é um exemplo específico de extremização de funcionais. Né? A gente pode usar a extremização de funcionais para calcular várias curvas de extremo. Por exemplo, eu posso calcular, usando o mesmo procedimento, né? Por exemplo, qual é que é a curva de menor caminho sobre uma determinada superfície. Né? Qual é que é a curva, né, de menor tempo, né, entre dois pontos sobre uma superfície. A gente pode calcular isso. Eu posso fazer vários exemplos onde a extremização de uma funcional nos dá informações físicas, né, explicitamente. Né? A aula de hoje é bem resumida, vou encerrá-la por aqui hoje, mas ela é bem resumida, mas do ponto de vista prático, eu introduzi esses rudimentos de cálculo variacional, né? Ou seja, o resultado da extremização de uma funcional e a obtenção da equação de Euler-Lagrange com uma condição de extremização desta funcional, porque a equação de Euler-Lagrange vai ser um dos pontos de partida, ou uma das ferramentas básicas, né, para construir a mecânica lagrangiana, né? Onde a função f, né, vai ser a lagrangiana do sistema. Então, na aula que vem, eu vou só mostrar como é que a gente utiliza a equação de Euler-Lagrange e o conceito de extremização de funcional para construir uma outra mecânica, que é uma mecânica baseada em escalares. Né? A função lagrangiana é um escalar, não é uma função vetorial. Né? E a partir da equação de Euler-Lagrange, a gente consegue obter as equações dinâmicas a partir dessa equação para a função lagrangiana. Então, na aula que vem, eu vou fazer uma breve introdução sobre a mecânica lagrangiana, usando como um ponto de partida o conceito de extremização de uma funcional e o conceito da solução da equação de Euler-Lagrange como a condição de extremo, né, para extremizar esta funcional, ou seja, a curva ou a função que extremiza a minha funcional, certo? Obviamente que a gente vai extremizar na aula que vem não é a funcional i, que a gente estava calculando agora aqui, né? Mas sim uma quantidade chamada, uma funcional chamada funcional ação, né? E a funcional ação é escrita em termos da função lagrangiana, que vai fazer o papel da f aqui no nosso caso, certo? Com isso eu encerro a aula de hoje. Na aula que vem eu acho que eu vou encerrar, na quarta que vem, eu encerro a disciplina, né? Lembrando que a nossa última atividade da semana é a de hoje, né? Lembrando que eu vou antecipar a atividade, ao invés de ela estar disponível amanhã, ela vai estar disponível hoje à meia-noite, né? Vocês têm até a sexta que vem para encerrar essa última atividade. Essas aulas desta semana e a de quarta-feira que vem, elas não vão estar sujeitas a atividades, né? Então, eu só vou
desenvolver esse conteúdo do ponto de vista porque eu tenho que finalizar a questão do conteúdo programático, né? Mas elas não vão estar sujeitas a avaliações, né? Então, a aula dessa semana, que envolve sistemas de referência não inerciais e também rudimentos do cálculo variacional e a introdução à mecânica lagrangiana na aula que vem, não vão estar sujeitas a avaliações, né? Então, a gente encerra as atividades da disciplina hoje, né? E vocês têm até sexta que vem para entregar essa última atividade. Lembrando que as atividades de recuperação também já estão todas disponíveis há algum tempo, né? As atividades de recuperação podem ser entregues até também até a sexta que vem, certo? Vocês podem calcular já parcialmente, né, as médias, né? Lembrando que na sexta-feira, depois que a gente encerrar as atividades, a gente vai fazer a substituição das atividades de recuperação e já no sábado a gente vai ter já a primeira parcial, né? A primeira parcial da nota final do curso. Então, no sábado que vem, eu já disponibilizo, já publico para vocês as médias finais, já depois da substituição das atividades de recuperação. Certo, pessoal? Encerrar a aula de hoje por aqui. Bom final de semana, bom descanso. Na quarta-feira eu vou fazer a análise, então, da introdução da mecânica lagrangiana, usando esse conceito da aula de hoje, que é o cálculo variacional, mais especificamente a equação de Euler-Lagrange, que é a condição de extremo, né, de extremização de uma determinada funcional, independente de quem seja a definição dessa funcional, né? Certo? Fico à disposição de vocês se vocês têm mais perguntas.